Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu não sei porque que a boca seca toda vez. É uma alegria a gente poder estar aqui novamente falando desse Deus tão maravilhoso. E eu queria mandar um abraço para uns irmãos que estão nos acompanhando aí via internet. Para a Eliana lá em Saraçora. A Eliana reuniu com o pessoal lá, a Eliana, a Fernanda, o Francisco, a Fátima. E eles estão acompanhando lá. Então, eu mando um abraço para vocês. Mando um abraço para a Marisa e para o Edirley também, que moram lá em Amsterdã. E para a Neta e para o Didi, lá em Fortaleza. A irmã do meu pai. Eu estive lá semana passada com o Hildo, passeando e apresentei o site da igreja para eles, levamos algum material e eles estão acompanhando a gente aí pela internet. Então que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês aí e a nossa aqui também, para a honra e glória do nome dele. Uma tão grande salvação. Eu queria ler junto com vocês esse texto de Hebreus 2, de 1 a 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por essa manhã, pela vida de cada irmão aqui, querido. E, Pai, nós carecemos da revelação da Tua palavra. Por isso, Pai, envia o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a grandeza da Tua salvação na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. E não permitas, Pai, que nós negligenciemos essa tão grande salvação. Fala conosco em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Por essa razão, importa que nos apeguemos. De que maneira? Com mais firmeza. Ao quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aí o escritor aos Hebreus diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? A palavra salvação é uma palavra ampla. Ela abrange pelo menos 3 aspectos da salvação do homem. É preciso, pela graça de Deus, compreender e discernir o que realmente significa salvação nestas 3 diferentes posições. Ou então, será difícil ao cristão ter um andar sadio, santo e firme. Sem essa compreensão, o cristão estará sempre padecendo. O escritor aos Hebreus é categórico quando diz que a salvação em Cristo é total. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu creio que o Espírito Santo de Deus não colocou essa palavra aqui totalmente ou perfeitamente ao esmo. Essa palavra perfeitamente e completamente, ela é muito significativa. Eu creio que ela é muito, mas muito significativa mesmo. Essa palavra no grego, ela significa completamente, perfeitamente, inteiramente, sob todos os pontos de vista e de todos os modos. Vocês estão pensando que a salvação oferecida por Deus é uma salvação meia boca ou meia sola?
Meus irmãos, a salvação que Deus nos dá gratuitamente pela sua graça é uma salvação completa e total. Completa e total. E eu quero tratar hoje com essa salvação desses três aspectos: passado, presente e futuro. Não só passado e não só futuro, mas o presente. E essa tão grande salvação. A salvação abrange três tempos: passado, presente e futuro. O homem, segundo a Bíblia, é dividido em três aspectos: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho esse texto aqui, ele completo e riquíssimo. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. A outra versão diz completamente. E aí parece que ele começa de dentro para fora. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros, inteiros, irrepreensíveis, ele fala, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra íntegro significa sem fragmento. É algo que não se deixa corromper. Então ele diz, essa salvação, ela começa no espírito, na alma e no corpo. E o interessante que no versículo 24 desse texto, ele vai dizer: fiel o que vos chama, o qual também o fará. Então Deus nos chama e Ele opera e Ele faz essa obra nas nossas vidas. E sempre começando de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Após a queda, houve um desequilíbrio desgovernado, o homem nesses três áreas. Porque ele separou totalmente de Deus. Gênesis 2,17 diz assim: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com a morte no nível espiritual, o homem tornou-se um escravo de si mesmo, um escravo da sua própria escolha, um ser totalmente egoísta. Deus foi claro ao dizer a Adão que ele morreria se comesse da árvore da ciência do bem e do mal. E a consequência da desobediência aconteceu porque Deus assim o dissera. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: quando Deus diz algo na palavra dele, você pode colocar o dedo em cima porque é vero. Eu gosto muito daquele texto de Números, quando a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Então, todas as vezes que você vê algo na palavra de Deus, você pode esperar, porque vai se cumprir. Nada vai. Então, o pecado entrou no homem, mortificou o seu espírito, poluiu a sua alma e contaminou o seu corpo. Deus, em sua riquíssima misericórdia e amor, promoveu uma tão grande salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo, para vivificar o espírito morto, santificar a alma e transformar o corpo. Cada um desses aspectos trata de uma salvação. Eu quero dizer para vocês que a regeneração, o novo nascimento, faz parte da salvação, mas não é toda a salvação. Porque a regeneração, o novo nascimento, é vida no espírito. É trazer vida espiritual novamente. Só que nós temos uma alma e nós temos um corpo. Nós temos ainda uma salvação futura e nós temos agora uma salvação presente. Essa expressão que eu sempre escuto aqui nesse púlpito: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito, quando criei na obra
redentora, salvadora de Cristo Jesus. Eu serei salvo no futuro, no meu corpo. Mas eu preciso ser salvo diariamente na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Paulo em Efésios declara a ação de Deus para a vivificação do Espírito, em Efésios 2:1 e 2:5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa salvação é a do Espírito. Quando recebemos a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, que morremos e ressuscitamos juntamente com Cristo, passamos a ter vida em nosso espírito. A obra de Cristo na cruz vivifica totalmente o espírito que estava morto pela queda. O espírito foi vivificado e isto é passado. Presta atenção, Deus não vai lhe salvar, Ele já lhe salvou em Cristo no passado. Se você não é salvo, é por falta de conhecimento, é por justiça própria, é por incredulidade. Mas a palavra de Deus ela é clara quando ela diz: o meu povo está padecendo por falta de conhecimento da minha palavra, do conhecimento dessa obra de Cristo, dessa obra que foi executada por nós naquela cruz. Quando o nosso Senhor foi crucificado naquela cruz, quando Ele foi levantado daquela cruz, Ele mesmo diz em João 12:32, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Lá na morte dele, Ele atraiu o meu e o seu pecado no corpo santo dele, para que ali Ele pudesse nos matar. Fomos atraídos em Cristo, mortos em Cristo. Essa expressão que o apóstolo Paulo diz, sabendo isto, olha o conhecimento. Meu povo está padecendo por falta de conhecimento. Aí Paulo diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi passado, com ele crucificado. O nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado, a natureza do pecado seja destruída, seja desfeita, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Quando eu conheço essa obra, quando eu recebo a revelação disso, por meio do Espírito Santo, e eu descanso nisso, o meu espírito é vivificado por Deus, gratuitamente pela sua graça. Não preciso fazer absolutamente nada para a minha salvação. Tanto que aqui no versículo 5 ele diz, pela graça sois salvos, mas ele vai repetir isso lá no versículo 8. Pela graça você é salvo, por meio da fé. A fé não vem de vocês, mas ela é um dom, ou ela é um presente de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então essa é a salvação de Deus para o nosso espírito. Isso é graça. Então Deus já nos salvou em Cristo. Já o corpo será transformado totalmente no futuro. Aí nós vamos ler dois textos aqui, Romanos 8:28 e Filipenses 3:21. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. A palavra de Deus está referindo-se aqui à salvação futura. Infelizmente, vivemos aprisionados a um corpo de humilhação que dia a dia está se desfazendo e deteriorando. Isso é verdade ou é mentira? Nosso corpo, a cada dia, ele está se desfazendo. O nosso corpo é um corpo de humilhação. Esses dias eu estava olhando um senhor que treina lá na Modelex, 84 anos de idade, 6 infartos, nunca vi um troço desse, 6 infartos. E a filha dele falou para o Odir, eu quero que o meu pai venha treinar. Ele falou, não, quero não.
Só se ele trouxer um atestado médico. No outro dia, a filha chegou lá com o atestado médico. Mas eu fico olhando aquele... Ele é um sarrista, muito amigo. Eu fico olhando ele... Eu estava olhando ele naquela esteira, ele andando naquela esteira a 0,01 por hora. O Odir fala assim, que eu não tenho cotonete aqui para dar para ele fazer os exercícios. Tem que pegar o menor peso. E eu estava lá esse dia olhando, eu falei, daqui a pouco sou eu que vou estar daquele jeito lá. Eu espero chegar naquela idade daquele jeito. 85, 84 anos. E eu fico olhando o que o pecado fez com o ser humano. O que o pecado fez com o homem. O Glenn uma vez ele disse aqui, quando você é novo você faz careta para o espelho. Quando você fica velho o espelho se vinga. Então, o nosso corpo é um corpo de humilhação. Você vai vendo que a cada dia ele vai se desfazendo, ele está Tem gente que faz plástico, estica, faz. Não adianta, meu irmão, não adianta. Isso aí vai acabando, não adianta. Mas existe uma promessa para esse corpo nosso. De receber um corpo novo. Lá em 1 Coríntios 15 também, Paulo vai falar que num abrir e fechar de olhos, nós receberemos um corpo glorificado. E essa é uma esperança para o futuro. Isso é uma salvação que eu espero ela no futuro. Em contrapartida, a necessidade dos que nasceram de novo hoje é de uma salvação diária, contínua e constante no nível de suas almas. Para que a alma seja salva, uma pessoa precisa ter primeiro o espírito salvo. Sem a salvação do espírito, não há possibilidade de a alma ser salva. Existe em nossas almas um acúmulo de maldade, como diz Tiago 1, 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, depois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Essa expressão que Tiago usa aqui, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Isso aqui, ele está falando da salvação das nossas almas. Existe nas nossas almas um acúmulo de maldade. E o segredo está nessa palavra despojando. Você só pode despojar do morto. Do vivo, ou você furta ou você rouba. Agora, o morto é despojo. Então, eu enxergo aqui, Tiago querendo mostrar aqui, que somente aqueles que morreram em Cristo podem passar por esse despojamento. Despojar o quê? Toda essa impureza e esse acúmulo de maldade. Aí ele fala, recebei ou acolhei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Você sabe que a nossa alma, ela é mente, emoções e vontade. A sua mente, as suas emoções, a sua vontade, a minha vontade, elas estão em desequilíbrio. E elas precisam entrar nesse equilíbrio. E é somente por meio da palavra de Deus que ele vai operando e vai fazendo essa obra nas nossas vidas. É possível encontrar tudo isso na nova criatura?
Tanto é que a própria palavra de Deus está nos orientando nesse sentido. Há um acúmulo de maldade que precisa ser esvaziado. É como um guarda-roupa que precisa ser esvaziado. Eu costumo dizer que se você der uma espiadinha no seu guarda-roupa, hoje, você vai encontrar roupas lá, você vai encontrar uma calça lá que você vai precisar pelo menos emagrecer uns 20 quilos para colocá-la. Nós temos tantas roupas no nosso guarda-roupa, que está lá só de enfeite. Podia estar sendo usado aqui na social aqui, com a Letícia, a gente podia estar... Mas está lá, o negócio fica lá. E eu creio que a nossa alma é como esse guarda-roupa, tá cheio de bagulho, tranqueira, de sofismas, de altivez, está cheio de coisa ali dentro. Quando você vai estudar essa questão do fenótipo aí na internet, o genótipo e o fenótipo, você vai descobrir coisas que são transmitidas via feto, a criança. O Glênio contou aquela história que uma vez que me deixou impressionado, daquela moça recém-casada com aquele moço novo, e ela acordou de madrugada gritando, chorando, e disse que um gato tinha voado no pescoço dela, e ela gritando apavorada, e o marido acendeu a luz e correu. Não, foi um pesadelo, foi um sonho, está tudo certo, está tudo bem. Não, o gato, não tem gato. Ela falou, então, eu sonhei que o gato tinha voado no meu pescoço, e você catou esse gato pelo rabo e jogou ele na parede, e ele caiu com os olhos bugalhados do lado. E ela falou, dorme, tudo bem, não é nada não, mulher, descansa aí. No outro dia, essa moça acorda, liga para a mãe e conta a história do gato. A mãe fala, esse gato existiu, minha filha. Quando eu estava grávida de você, esse gato entrou e ele voou em cima da cama e seu pai pegou ele pelo rabo, jogou na parede e ele caiu. Ela nunca tinha contado essa história para a filha. Aí você vai ver esse genótipo e o fenótipo, isso vai passando. Então tem coisas na nossa alma, por isso que o salmista vai dizer, Senhor, sonda-me, vê se há em mim. Porque às vezes tem tantas coisas das nossas vidas, a gente não enxerga. Muitas vezes a esposa enxerga. Muitas vezes o marido enxerga. Muitas vezes os irmãos enxergam. Só que quando ele vem para uma zona de confronto com você zanga, você fica magoado, embicado e não sei mais o que hado. Então, essa salvação da alma que vai tratar com tudo isso nas nossas vidas. Então, isso precisa ser esvaziado, esse guarda-roupa. A alma é composta de 3 aspectos: mente, emoções e vontade. A maior dificuldade do povo de Deus é em relação à salvação de suas almas. Isso, eu creio nisso piamente. Há uma negligência hoje no chamado povo cristão. Há uma negligência hoje no povo, nas pessoas que se autodeclaram, eu nasci de novo, Cristo é minha vida. Há uma negligência em tratar com as nossas almas, as nossas mentes, a nossa emoção, a nossa vontade. Há uma negligência nesse ponto. Pedro, em sua primeira epístola, trata sobre esse assunto com a maestria oriunda do Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Encontramos nessa passagem a salvação nestes 3 tempos, passado, presente e futuro. O versículo 3 fala da regeneração do Espírito, isso que já foi feito por nós em Cristo. O versículo 4 e 5 da salvação revelada no último tempo, tratando da salvação do corpo. E isso será no futuro. E o verso 9 fala da salvação presente, tratando da nossa alma. Se formos honestos com nós mesmos, veremos o quanto precisamos de emoções equilibradas, de uma vontade e pensamentos alinhados. Se você for honesto com você mesmo, se você olhar para a sua vida, você vai ver o quanto você necessita dessa salvação diária. Eu gosto muito daquele versículo de 2 Coríntios 4,10, quando Paulo diz, levando sempre, por toda a parte, o morrer de Cristo, de Jesus, no nosso corpo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais. Porque nós temos um corpo que ele está aprisionado pelo pecado, nós vivemos num corpo de pecado. É a luta de Paulo de Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Ele fala, se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, nesse corpo de pecado. E esse levando o morrer sempre por toda parte, para que a vida dele se manifeste em nós. Dia a dia. Primeira Pedro 1, 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Aí ele diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração ardentemente uns aos outros. Mas logo em seguida ele vai dizer, pois fostes regenerados. Porque quem não foi regenerado não pode cumprir isso que ele está pedindo aqui. Mas quem foi regenerado, sim. Então eu empaquei aqui nessa expressão. O pessoal fala, por que nos estudos por aí você prega tão mais tranquilo? E por que na igreja você trava? Eu falei, sobe naquele púlpito lá uma hora para você ver. Eu estou suando aqui, ó. Não é fácil, é uma luta. Esse dia uma pessoa, há uns anos atrás, uma moça me falou assim, por que você dá tanto versículo bíblico nos seus estudos? 23 versículos bíblicos num estudo de 1 hora, isso há anos atrás lá no Modelec. Eu falei, moça, porque eu creio que quem faz a obra na vida das pessoas é a palavra, não é minha argumentação, não é o meu conhecimento do grego, do hebraico e qualquer coisa, mas é a palavra de Deus. O amigo meu chegou aqui agora e falou, esse estudo aqui acho que é seu mesmo, porque olha o tanto de versículo. Eu gosto de colocar a palavra, porque é a palavra de Deus que é ela que vai operar, ela que vai fazer. A palavra de Deus que é o esperma divino, que é a semente. Ela que vem trabalhando e vem operando nas nossas vidas. Então, Pedro está dizendo aqui dessa purificação da alma pela obediência à verdade. Se ele estivesse falando aqui de salvação de espírito, ele não ia usar a palavra obediência, ele ia usar a palavra graça ou fé.
Como ele não está falando de salvação de espírito, ele está falando de salvação da alma, ele usa a palavra obediência. E aí ele está falando dessa obediência à verdade, ele vai falar, tendo em vista o amor fraternal, o amor um para com os irmãos, um com os outros, mas um amor não fingido. Não é aquele amor fingido. Aí ele fala, amai-vos amai-vos ardentemente uns aos outros. Será que no meu cristianismo, será que no meu viver diário, eu estou amando o meu irmão com esse amor ardentemente? Ou eu estou ignorando esse irmão, ou eu estou fugindo desse irmão? Então, nós temos que pedir porque o Espírito Santo de Deus venha sondar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para trazer à tona tudo isso que está escondido aí dentro, para que Ele venha tratar. Porque senão você e eu vamos ser pessoas que vão ser dodóis, pessoas que vão estar sempre sofrendo, sempre, sabe, com aquela... E não vamos experimentar essa tão grande salvação. Quando o nosso Senhor Jesus disse assim, o ladrão veio para roubar, vem para matar e vem para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância. E vida em abundância, meu irmão, é essa salvação nesses 3 tempos. Vida em abundância é eu poder estar diante do trono da graça de Deus todos os dias para Ele estar tratando comigo e tratando com você. Para que nós possamos ser uma comunidade, um povo curado, um povo tratável, de amigos, não de inimigos. Nesse texto, o Espírito Santo fala sobre a purificação da alma por meio de uma obediência à verdade. Se ele estivesse falando sobre regeneração, naturalmente, teria que enfatizar graça, porque todos são salvos pela graça e não pela obediência à verdade. A salvação do Espírito é totalmente pela graça, sem esforço ou obediência. Já nesses versículos, ele trata sobre a salvação da alma, e que precisa processar-se diariamente, implicando da parte humana em dar uma resposta ao Senhor. Porque fala sobre a obediência à verdade. Somente os que têm o Espírito podem obedecer, porque essa obediência é patrocinada pela graça de Deus. Como diz Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século sensata, justa e piedosamente. Porque a graça de Deus se manifestou se manifestou salvadora a todos os homens. Aí ele fala, educando-nos. A graça de Deus, ela só não lhe salva como ela lhe educa. Porque você é um mal educado de alma, mal educado de interior. E a graça vai tratando com isso. Ela vai, para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século. É neste presente. Tem gente que diz assim, não, quando chegar lá no céu, aí eu acerto as contas com os irmãos. Lá no céu eu vou perdoar o irmão. E fica aqui sofrendo igual sovaco de aleijado. Em desobediência à palavra. Quando Pedrão chega para Jesus e fala, como diz o Alexandre, Pedrão, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão no dia? Até 7. Jogou alto. Jesus diz, não digo 7, meu irmão, mas 70 vezes 7 ao dia. 490 vezes. Então ele joga uma coisa que, para quê? Para que ele diz isso na palavra dele? Para que você seja curado. O pastor Glenn está tratando disso lá no acampamento com os casais. Casais que estão ali embicados um com o outro. Vamos fazer dinâmicas lá, aquela coisa, não me toque. E eu falo, meu Deus, até quando que vai um troço desse? Vai ficar essa alma ferida, essa alma sem tratamento. O que está faltando da nossa parte
nos colocar diante do trono da graça de Deus, diariamente, clamando para que Ele venha tratar conosco. E o nosso Deus é Deus de graça, porque Ele tem prazer em tratar conosco. Então, eu costumo dizer assim, na salvação do teu espírito, você não tem participação alguma. Por quê? Você está morto em delito e pecado. O que o morto pode fazer por si? Absolutamente nada. Você precisa ser vivificado por Deus. Por isso que Paulo vai dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Você não pode fazer absolutamente nada. Agora, na salvação da alma, eu sou chamado pela graça de Deus a cooperar, a participar com. E aqui eu posso negligenciar ou não negligenciar. E o que eu vejo hoje, no povo cristão em geral, é uma negligência nessa questão da salvação das nossas almas. Porque a nossa vontade é um problema isso aqui. A alma foi poluída pelo pecado e precisa, portanto, ser despoluída e santificada. Isso acontece diariamente, para vivermos no presente mundo, sensata, justa e piedosamente. Essa salvação é para aqui e agora. A alma abriga acúmulos de maldade, por isso a necessidade urgente do tratamento de Deus por meio da palavra para a santificação da alma. Pedro foi categórico ao afirmar em 1 Pedro 2, de 1 a 5, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegai-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Só para lembrar vocês, esse texto foi escrito para cristãos, viu? Para gente que tem vida no Espírito, para gente que foi regenerada por Deus. Ele está dizendo assim, despojando-vos, olha de novo a palavra despojo, tirar do morto, despojando-vos do quê? De maldade, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. Mas existe isso na vida do regenerado? Mas existe isso na vida do cristão? Se não existisse, Pedro não estava dizendo aqui que existe, meu irmão. Então ele está dizendo aqui, ó, essa maldade, dolo, hipocrisia, o cristão pode ser hipócrita, oxe, invejoso, oxe, toda sorte de maledicência. Aí ele fala assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para... Mas existe crescimento para a salvação? Existe crescimento para a salvação. Ele está dizendo aqui que existe crescimento para a salvação. E ele está dizendo que eu preciso desejar ardentemente o quê? Esse leite espiritual. Que leite espiritual que é esse? Aonde que eu encontro esse leite espiritual? Qual o mercado que eu encontro esse leite espiritual? Na palavra, meu irmão. Na Bíblia, na palavra de Deus. Todas as vezes que você está em contato com essa palavra ela vai aquela expressão quando Paulo usa lá para a ilustração de Cristo à igreja, ele fala, tendo sido purificado com a lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Eu falo sempre para minhas filhas, filha, palavra, filha, lê a Bíblia, filha, faz a palavra. Por quê? Porque eu sei o poder que essa palavra tem, e eu sei que essa palavra tem esse poder purificador,
de estar limpando, de estar, tem tanta coisa aí dentro das nossas almas. Não adianta você passar, tem que ser o poder da palavra para vir e para limpar isso e para tratar com isso. Então, quanto mais contato você e eu temos com a palavra de Deus, mais essa palavra vai operando e vai tratando e vai nos dando uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio. E equilíbrio para com as coisas de Deus. Então ele está dizendo aqui, depois ele vai dizer, se é que você tem experiência que o Senhor é bondoso. Parece que todas as vezes que ele fala de alma, ele trata, se é que você tem experiência, se é que você crê em Cristo, se é que você tem a experiência que o Senhor é bondoso, se é que você nasceu de novo. Porque se não passou pela experiência de novo nascimento, esse tratamento da alma na sua vida vai ser peso, vai ser lei, e não vai ser graça. Porque tudo na vida cristã é pela graça, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que receber uma salvação pela graça e agora você vai, daqui para frente, continuar essa salvação pelo teu esforço, pelas tuas obras. Não é, é tudo patrocinado pela graça de Deus. Existe esse crescimento na vida cristã. Quando você pega a Efésios, aquela divisão de Efésios, capítulo 1 fala sobre o assentar. Capítulo 1, 2 e 3 fala sobre o assentar do cristão. A vida cristã começa com descanso, começa com graça. Mas o 4, 5 e o 6 vai falar sobre o andar do cristão. E depois ele vai terminar, no capítulo 6 de Efésios, com o firmar. Então existe esse crescimento na vida cristã, que Pedro está dizendo aqui, para que você seja dado crescimento para a salvação. E nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação que Deus está trazendo, nos oferece a nós pela graça dele. A Carlinha do Marcos Salles, ela escreveu um artigo e mandou no e-mail essa semana sobre casamento, muito interessante, e eu peguei uma parte do texto dela que diz assim, ó: todos nós temos buracos internos, feridas não curadas, carências e dores que, se não forem tratadas pelo sangue de Jesus, serão reproduzidas em nossos relacionamentos diários. E nossos casamentos são alvos fáceis para que essas feridas ocultas apareçam com força total. Não temos consciência de que muitas vezes nossas reações diante do nosso cônjuge, não temos consciência de que muitas vezes nossas reações diante do nosso cônjuge não são relacionadas diretamente a ele, mas sim ao nosso passado e à nossa história de vida, aos nossos buracos. Sabe o que é isso aqui? É essa doença das nossas almas que precisa ser tratada pelo Senhor. E daqui a pouco nós estamos reproduzindo coisas e coisas da nossa vida e estamos aí, em vez de ser bênção na vida do outro, maldição. E o Senhor quer tratar com isso nas nossas vidas. Essas doenças das nossas almas. É bem distinto sermos salvos no espírito e sermos salvos na alma. O segredo desse texto está na palavra despojo ou despojar. Isso só pode acontecer com aquele que crê que morreu e ressuscitou em Cristo Jesus. O despojo só pode acontecer na vida dos que morreram em Cristo Jesus. Então eu volto a dizer, meus irmãos, o que eu vejo hoje na cristandade em geral é essa negligência. O que eu vejo hoje na cristandade em geral é que eles querem Jesus somente como Salvador. E eu vou dizer uma coisa para você. Ter Jesus como Salvador é maravilhoso, é delicioso. Só que Ele nos quer não só como Salvador, mas como Senhor. Qual que é a diferença? Jesus como Salvador, eu coloco Ele debaixo do meu braço e eu toco a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou salvo, Ele é meu Salvador, e Ele está aqui, e eu toco a vida, e ainda fico falando para Ele, ó, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, o senhor tem que operar aqui, o senhor tem que fazer ali. Agora, quando Ele é Senhor, Ele me coloca debaixo do braço dEle, e Ele vai controlar a minha vida.
E a Bíblia diz que Jesus morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Engraçado que a Bíblia apresenta Jesus na Bíblia, a Bíblia apresenta Jesus como Salvador 16 vezes, como Mestre 64 vezes, como Senhor 648 vezes. Será que tem alguma? Eu digitei aqui no meu iPad Salvador, apareceu 44 citações bíblicas. Aí eu digitei como Senhor 6.684 vezes. Porque Jesus, ele quer ser Salvador sim, mas ele quer ser Senhor também. E Senhor é dono. Senhor, ele está no controle. E aí quando eu encontro algo na palavra dele, eu que sou nascido de novo, eu que creio em Cristo, quando eu encontro algo na palavra dele, exemplo básico, perdão. E nesse mundo, eu vou trombar com você e você vai trombar comigo. Agora, quando você trombar comigo, o que eu preciso fazer? Perdoar. Mas você não sabe o que ele falou de mim. Você morrer, meu irmão. Você levar o morrer. Precisa tratar com essa alma ferida tua. E aí, como ele é meu Senhor, o meu Senhor está me orientando a perdoar. E aí eu vou tratando. Aí ele vai. Então, ter Jesus como Senhor é gostoso demais. É bom. Todo mundo quer. Agora, como Salvador, todo mundo quer. Agora, como Senhor, ninguém quer. E aí vai. Somos orientados pelo nosso Senhor a não amarmos nossas próprias almas. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Essa palavra vida aqui no original é psique. Essa palavra vida no original significa alma. Então esse texto poderia ser lido assim: quem ama a sua alma, quem ama a sua psique, perdê-la-á. Mas quem neste mundo odeia a sua vida, odeia a sua alma, odeia a sua psique, guarda-la para a vida eterna. Aí a pergunta que eu faço para você: você tem amado ou odiado a sua alma? O que é alma? Mente, emoção e vontade. Você tem feito todas as tuas vontades, todos os seus desejos? Ou você tem... Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Eu acho isso aqui de uma seriedade tão... de uma seriedade, de uma profundidade tão grande. O Senhor nos diz que alguém pode perder a sua alma pela simples razão de amar a sua própria alma. O que significa amar a nossa alma? É satisfazer todos os nossos desejos e agradar todas as nossas paixões. Se o Senhor, por exemplo, nos chama para deixarmos de fazer certa coisa, precisamos pôr de lado a nós mesmos e então obedecer ao Senhor. Todas as vezes que obedecemos, devemos nos pôr de lado. Engraçado que quando você estuda a vida de Jesus, Jesus fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus fala: minha comida, aquilo que dá sustância, não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do Pai. Jesus sempre estava preocupado em fazer a vontade do Pai. No momento da cruz, do pior momento da vida dele, ele vira para o Pai e fala: Pai, não queria passar por isso. Livra de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Tanto é que ele vai dizer assim: o que eu vou te dizer, Pai? Livra-me desta hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim, e ele veio para isso mesmo, para morrer numa cruz. Eu estava dizendo isso ontem lá na Modelec, para o grupo. Jesus não veio aqui para abrir olho de cego, para transformar água em vinho, para ressuscitar Lázaro. Isso aí foi café pequeno. Ele veio para esse mundo com um único propósito: morrer e ressuscitar. Porque naquela morte, naquela ressurreição, ele ia tratar com você e comigo. Então, o assunto é sério, gente. Eu nem lembro o que eu estava falando. Não entendi. Não teremos?
Olha só. Mas, voltando aqui, todas as vezes que obedecemos, devemos nos pôr de lado. É difícil você se colocar de lado, né? É difícil você passar por cima do orgulho. É difícil você chegar para a pessoa e dizer, me perdoa. Isso aí é o levar ao morrer. Isso aí é esse tratamento da alma. Não teremos sucesso em buscar obediência à vontade do Senhor se amamos nossas próprias almas. Quão frequentemente somos apegados a uma pessoa, coisa ou questão. Muitas vezes recusam-se a deixar as suas almas insatisfeitas. E o problema é que a vida da alma exige ser satisfeita. A nossa alma sempre quer estar em evidência, nunca quer ser magoada ou esquecida. Essa alma nossa é um problema, esse troço. Porque ele não quer ser magoado, não quer ser esquecido, ele está sempre querendo estar em evidência. Esse negócio é uma coisa. O que Jesus disse em Lucas 21:19? Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O que é perseverança? É não desistir na primeira vez. É você estar ali. Eu gosto muito dessa expressão. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. E passa a raiva depois. Então, quem quer que a alma seja tratada, vai diante de Deus e ele vai perseverar. E ele vai ali. E ele vai. Senhor, eu quero. O Senhor existe aí. O Senhor está dizendo que o Senhor nos deu uma tão grande salvação. O Senhor está dizendo que o Senhor pode nos salvar totalmente. Jesus veio para me trazer vida e vida e abundância. Senhor, eu quero isso. E quem quer, quem procura, Jesus falou, acha. Quem bate, vai ser atendido. Então, aí, a responsabilidade fica na tua mão, meu irmão. Se você vai querer isso ou se você não vai querer isso. Podemos prontamente perceber que essa passagem da Escritura fala da salvação da alma. Sempre que a Bíblia fala sobre salvação, ela enfatiza a fé. Aqui, no entanto, é dito que pela perseverança ganhamos nossa alma. Deve haver consequentemente uma diferença entre a salvação da alma e do espírito. Eu creio nisso, por isso que eu coloquei aqui. E a Bíblia trata disso também. O Senhor não nos instrui a sermos ascéticos. Ele somente nos persuade a não sermos cativados pelas coisas deste mundo. Essas coisas podem ser legítimas. No entanto, nem todas as coisas legítimas são proveitosas. Por essa razão é que Paulo nos diz em 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Seja roupa, comida ou moradia, não devemos buscar essas coisas para o nosso próprio desfrute. Devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Se o Espírito Santo revelasse esse versículo no seu coração e no meu coração, você ia ver como é que a nossa vida ia mudar do dia para a noite. Tudo que eu e você formos fazer para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ó, seja roupa, comida, moradia. Não devemos buscar essa coisa para o nosso próprio desfrute. E aí você vai colocar Deus sempre no curso que nós fizemos há muitos anos atrás do CRAU, eles tinham uma expressão que eles usavam assim, é necessidade ou desejo? Eu preciso dessa roupa ou eu estou desejando essa roupa? Porque a gente quer satisfazer o nosso ego. Eu gostei muito lá a tia Dakota que veio de São Paulo e ela
dizendo, eu não sei, esse povo fica aí atrás de roupa, bolsa de Louis Vuitton, roupa de marca. Eu quero comprar roupa e quero botar o nome do meu marido na roupa, porque ele que paga minhas contas. Eu vou ficar andando com a roupa lá, com a marca de fulano de tal. Eu falei, interessante isso, eu comprar umas calças para minha mulher, MMT. Maurício Marcelo Torres. Mas se eu andar com uma MMT, você vai olhar para que raio de marca que é essa? Eu conheço a marca, o Tommy. Então, e a gente quer satisfazer isso. Mas como com a nossa alma, gente, é complicado. O Senhor precisa ter misericórdia de nós para tratar conosco. Eu gosto daquele texto quando Jesus está falando do avarento, de Lucas 12, quando Jesus diz assim, o campo de um homem rico produzia com abundância, ele razoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o produto e todos os meus bens, então direi a minha alma, tens um depósito para muitos, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Se você e eu não buscamos isso, se eu e você não buscamos uma aposentadoria para isso, se eu aumentei minha aposentadoria lá, que eu descobri que a minha aposentadoria não ia dar para pagar nem, e aí aumentei o troço. Por quê? Porque eu quero ter um sosseguinho lá na frente. Aí ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que é rico para consigo mesmo, e não é rico para com Deus. Esse moço aqui, ele falou, vou destruir, vou construir, vou dizer para minha alma, alma, agora você descansa, folgue. E o Senhor fala, você é louco. Como escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, preparada desde a fundação do mundo para todos nós? Como que você e eu vamos escapar? Se nós negligenciarmos, se nós dermos de ombro, se nós dissermos, como disseram lá no livro de Atos, acerca deste assunto te ouviremos em outra ocasião. Eu estou muito novo ainda, deixa eu tocar a vida e mais para frente eu vou me preocupar com isso. Negligência. Então está dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação, preparada desde a fundação do mundo para nós? Que o Santo Espírito de Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento e nos incomodar e não deixarmos para o amanhã o que precisa ser feito hoje. Ele diz assim, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. E que o Senhor possa trazer clareza pelo Espírito Santo dele no teu coração, para que nós possamos viver nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosamente. Amém? Amém, meus irmãos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.